você já pensou em agendar lições lá no Cambly, não faça nada antes de você ver esse vídeo até o final. Provavelmente você já deve estar se perguntando, será que é realmente bom? Será que funciona? Será que esse negócio de professor funciona? Será que é bom? Será que ninguém vai roubar as minhas informações do cartão de crédito, etc. Então hoje eu vou te falar quais são as vantagens de você utilizar ou não o Cambly. Eu vou te passar outra ferramenta que você pode fazer até aulas de graça. Para além disso, eu vou te passar várias e várias dicas para você aproveitar o máximo de todas as aulas que você fizer com um tutor ou com um professor. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar por que muitas vezes você consegue falar o idioma que você está querendo aprender na sua cabeça, mas você não consegue colocar aquilo em palavras. Eu também vou te falar quais são as vantagens e desvantagens do Cambly se você está prestes a agendar suas aulas, mas também vou te passar uma alternativa que é a que eu uso, acho muito poderosa, que você pode fazer até mesmo aula de graça. Acontece o seguinte, muitas vezes a gente está aprendendo um novo idioma e a gente consegue pensar naquele novo idioma, mas na hora de passar para fala é um assunto muito complicado. O Dr. Stephen Krashen, nos seus grandes livros, vários livros, ele falou sobre isso. Ele falou sobre a necessidade de você colocar input, que são informações que entram na sua cabeça. Só que recentes pesquisas da Universidade de Cambridge, pelo Cambridge Handbook of Applied Linguistics, mostraram que o output, a fala, o que você produz com a língua é tão importante quanto o input, quanto as informações que entram para você. Uma das melhores práticas para você aumentar essa sua capacidade de falar e realmente se comunicar é falar e se comunicar. Então eu vou te falar sobre vários aspectos do Cambly, sobre as vantagens e as desvantagens e o que você pode usar a respeito disso. Bom, a primeira coisa, eu não vou deixar de comparar o Cambly e o iTalk, porque eu uso muito o iTalk, e aqui eu te falei que você pode fazer aulas de graça. Eu conversei com a galera do iTalk, você pode agendar 3 aulas de graça lá se você usar pelo primeiro link da descrição. E essa vantagem de estar produzindo conteúdo na internet, o povo ajuda os outros, eu conversei com eles lá. Na verdade foi um chinês que me atendeu, mas eles vão dar 3 aulas de graça para se você se cadastrar pelo link que eu deixei na descrição. Nós vamos fazer uma comparação entre o Cambly e o iTalk para você tomar suas próprias decisões. Eu particularmente sempre vou preferir o iTalk pelas várias razões que eu vou te falar aqui, mas é uma introdução e uma comparação sincera, você pode ver aí. A primeira característica é o seguinte, ambas as ferramentas são ferramentas voltadas para você conversar principalmente com nativos no idioma que você está aprendendo. A diferença do Cambly para além de ser um pouco mais cara, é que você conversa com professores. Já no iTalk você pode pegar professores, mas principalmente você fala com tutores. Essa para mim é uma grande vantagem, não desvantagem. Muitas vezes as pessoas falam, é melhor você falar com um professor do que um tutor. É melhor. Qual a diferença entre professor e tutor? O professor é um profissional da área, tá? O cara aprendeu idiomas, vai e ensina para um monte de gente. E um tutor é um nativo que se especializou em dar aulas de conversação para pessoas que estão querendo aprender. A diferença entre o tutor e o professor é que o tutor é mais interessado em simular reações e conversas do dia a dia, e já o professor você fica naquela hierarquia, sabe? Por isso que eu não gosto dessa ideia de Professor Dryden Approach, sabe? Essa ideia de você aprender idiomas por meio de um professor, porque você fica muitas vezes em uma relação de subordinado. O professor é o que sabe, você o que tem que aprender, e daí você evita tomar nas suas mãos as rédeas do aprendizado. Isso é assim, te dá um caminhão de motivos para você procrastinar, não aprender, ficar com preguiça de ir nas aulas, etc. Aí você pode, mas essa é a sua opinião. Também é a opinião do Galileu Galilei e de vários outros pesquisadores que eu li, porque o Galileu dizia, non si può insegnare niente a nessuno, si può solo far sì che uno le cose trovi in se stesso. Você não pode ensinar nada a ninguém, só pode fazer com que as pessoas encontrem aquilo por si mesmo. É a mesma ideia da maiêutica do próprio Sócrates. A ideia é que você tome nas suas mãos as rédeas do seu próprio aprendizado. Isso pra mim é uma grande vantagem lá do iTalk, que tem professores muito desenrolados que fazem com que você não fique com aqueles momentos chatos de silêncio em que você não sabe o que falar, não tem assunto, e daí ele logo entra pra te salvar desse tipo de situação, porque é uma comunidade, vários deles são nativos que têm experiência em aprendizado de idiomas, eles estão aprendendo outros idiomas, e isso é muito bom, porque eles entendem você. Muitas vezes um professor não. Essa é a segunda vantagem lá do iTalk, porque o iTalk é uma comunidade formada por pessoas que estão engajadas em aprender idiomas. Lá no Cambly você encontra professores, e muitas vezes o professor ele não aprendeu outro idioma, ou ele não é uma pessoa que aprende idiomas de uma maneira totalmente otimizada, e muitas vezes ele vai te dar dicas e você vai aceitar por conta daquela hierarquia. Muitas vezes ele vai te dar dicas que não são boas. Outra ideia lá do Cambly é que você pode ter aulas de gramática e aulas de pronúncia.
Pra mim, gramática se aprende em livro e pronúncia se aprende falando, por isso que eu gosto do iTalk pra isso. Eu falo muito mais com nativos lá e a conversa é muito mais desenrolada. Se eu quiser ter aula de gramática, eu pego um livro e isso aí pra mim é muito melhor, porque gramática você se estuda, gramática você pode aprender sozinho, enquanto que falar com outras pessoas é difícil. A vantagem do Cambly é que você pode ter a aula gravada, a aula fica gravada pra você. Mas bom, você pode baixar o OBS Studio aí e gravar-se a si mesmo, colocar um gravador do lado quando você está fazendo as aulas lá no iTalk. Pra mim, isso não é nenhum empecilho, nunca foi um empecilho pra mim. Outras vantagens do iTalk é que você pode selecionar várias classes, mais barato, e eles simulam, como eu já falei, simulam reações da vida cotidiana, porque eles são tutores e não é um aprendizado, sabe, engessado. Bom, seja a ferramenta que você escolher, se você prefere mais professor ou prefere mais tutor, eu vou te dar algumas dicas agora que vão funcionar para ambas as ferramentas, se você quiser. Eu já falei que se você se cadastrar no iTalk, no primeiro link da descrição, você pode tomar 3 aulas de graça, ninguém vai te cobrar nada por isso, não tem isso lá no Cambly. E a ideia é que, eu tô te falando que o iTalk é mais voltado para situações reais da vida, você conversa com o tutor, é um negócio mais desenrolado, um negócio mais, digamos assim, não digo mais informal, mas é um negócio em que você se engaja com pessoas que simularão como você vai usar o idioma. Agora, se você acredita nessa abordagem de professor-aluno, o Cambly seria a melhor alternativa. Eu discordo completamente sobre a abordagem professor-aluno. Eu aprendi 5 idiomas e nenhuma delas foi por meio da abordagem professor-aluno, porque há sérios erros nessa abordagem e eu sempre prefiro a outra. Mas fica aí a sua escolha. E se você quiser, aquelas 3 aulas de graça está no primeiro link da descrição. Cara, só comigo que vocês arrumam esse tipo de coisa. Então já desce o dedo no like aí. Vou te falar alguns hackerzinhos para você usar na hora que você está fazendo as suas aulas. A primeira coisa que eu uso quando eu estou aprendendo lá, usando o meu iTalk, eu tenho um diário de aula. E você pode aprender mais sobre o diário no vídeo da semana posterior que eu passei aqui sobre o Notion. Ou você vai lá no meu blog e vê esse post do Homem-Aranha Maneiro aqui que eu falo sobre uma rotina poliglota matadora para você aprender idiomas. Um outro hacker que você tem que usar você tem que estabelecer um tópico da sua conversa antes com o professor. Para isso que serve o meu diário, mas basicamente você deve escolher um tema da sua aula para você não ficar conversando a rodo e também para você se programar para buscar vocabulário. Pense, se você é uma pessoa que gosta da Segunda Guerra Mundial, geralmente quando você vai conversar com as outras pessoas, se você é realmente fã, de estudar a Segunda Guerra Mundial, se você vai conversar com as outras pessoas, eventualmente esse assunto vai surgir. E se você busca vocabulário, esse é um modo que você tem de dar uma hackeada aí nas suas conversas para que você mostre muito mais vocabulário e não fique travando toda hora. Você está aprendendo inglês, outros idiomas também, mas funciona principalmente para o inglês. É bom você dar uma olhada naquela ideia que se chama de collocations. Collocations são palavras que costumam estar juntas umas das outras. Geralmente elas estão sempre próximas. Por exemplo, técnicas de aprendizado ativo, são palavras que geralmente estão junto. Então, buscar collocations no inglês, principalmente no inglês, mas existem colocaciones em espanhol também. Se você buscar a tradução de collocations para outro idioma, eu garanto que você vai achar muita coisa aí. Isso ajuda muito você expandir o seu vocabulário dentro daquele tema que você escolheu para a aula. Uma outra ideia também é você usar um livro de frases. Eu sempre falo que eu recomendo Lonely Planet, que é um livro de frases da Lonely Planet, é muito bom. Tem vários outros aí se você quiser. Pega aí e usa, e você também pode usar o seu próprio livro de frases que eu mostro naquele outro vídeo da semana passada de como usar o Notion. Você pode construir o seu livro de frases lá. Bom, e a ideia aqui também é você tratar o professor como se fosse um sushi. Por que sushi, cara? Porque se você não experimenta outros sushis, vai ser muito difícil você saber se aquele professor é bom ou não, se outro sotaque você pode entender ou não, e para você se acostumar com outro ritmo de fala, outra pessoa falando e não ficar nervoso quando você encontrar um nativo que não é aquele seu tutor, aquele seu professor. Então é bom você ir dando uma experimentada, tipo sushi, tem uns 200 tipos de sushi aí, se tu ficar comendo só um, você nunca vai entender como é que funcionam os outros. Então deixa eu te fazer uma pergunta, você quer que eu fale sobre outro aplicativo desses de aprender idiomas? Existem uma cacetada aí de aplicativo para aprender idiomas
E eu, sempre quando eu faço os meus reviews aqui, eu faço um review honesto e dando uma alternativa. Por exemplo, esse do Cambly, eu te falei que ele é uma abordagem mais voltada para professor. Eu não acredito nessa abordagem, por isso eu te dei outra opção, que é o iTalk, mas eu posso fazer de vários outros aplicativos. Deixa aí nos comentários para eu saber. Não esquece que se você quiser suas aulas de graça, pode clicar no primeiro link da descrição. Eu sou o Lio e fico por aqui. Se você quiser aprender idiomas de um jeito fácil e muito poderoso, se inscreve no canal. Fique com Deus e até a próxima.